Eu espero que vocês vejam se estão inscritos no canal. Eu estou recebendo uma quantidade avassaladora de mensagens de pessoas que dizem: não, Paulo, achei que estava inscrito, mas não estava. Também tem gente que acha que só porque está vendo o programa que desbloquearam o seu canal no Brasil. Não é nada disso. É que o Paulo Figueiredo Show é transmitido por vários canais. A gente está tentando aí chegar nos 1 milhão de inscritos, estamos com 750 mais ou menos. Se você puder, ajuda aí, se inscreva em todos esses canais, porque a gente nunca sabe quando é que a gente vai ser bloqueado. Né? E que foi proferido, o que o Alexandre conseguiu comprovar? Primeira coisa que está comprovada em toda essa investigação e reiterada no voto do Alexandre. Item número 1, anotem. Indiscutível que a convicção pessoal do presidente Bolsonaro é o de que roubaram a eleição dele. Esse é o item 1. Bolsonaro tem certeza de que a eleição dele foi roubada. Foi roubada ou não foi roubada? Isso é uma outra discussão. Eu acompanho a ideia do presidente, mas é uma outra discussão, não é isso que eu estou falando aqui. O que eu estou dizendo é que a convicção pessoal do presidente é de que roubaram a eleição dele. Ele não estava espalhando uma narrativa, ele não estava fazendo isso caso ele perdesse, ele não estava tentando desacreditar o sistema, ele não acreditava no sistema. As mensagens dele comprovam isso de forma indiscutível. O que nos leva ao item 2. Uma vez que entendeu que estava sendo roubado, o presidente Bolsonaro buscou, dentro das 4 linhas, como ele gostava de dizer, qualquer alternativa. E aí a gente vê o deserto intelectual, que era o bolsonarismo, do qual eu sempre falo aqui. Ninguém sabia o que fazer. O presidente Bolsonaro tinha tanta convicção de que mesmo com fraude ele seria eleito, que ele não tinha um plano para o óbvio. Né? A incapacidade do presidente Bolsonaro de planejar estratégias é algo já conhecido aos espectadores do Paulo Figueiredo Show. Mas ele buscou alternativas. Você pode dizer, pô, o presidente não soube o que fazer. Você pode dizer, o presidente não teve o que fazer. Mas você não pode dizer, o presidente não tentou fazer alguma coisa dentro da lei. Que chamou o advogado-geral da União, chamou um cara lá para dar uma minuta para ele de golpe, sei lá o quê, isso que se chama de minuta do golpe. O que era isso? Todos os instrumentos constitucionais. GLO, artigo 142, estado de sítio, estado de defesa, tudo dentro da Constituição. O presidente foi lá e ouviu as pessoas. O que é absolutamente legítimo. 1, achei que foi roubado. 2, o que eu posso fazer para reverter esse crime, esse golpe em curso? Como eu posso reverter o golpe dado pelo Alexandre de Moraes? Chamem aqui todos os juristas que vocês puderem. Presidente, o senhor pode dar uma GLO. Presidente, pode ser um 42. Pode ser estado de sítio. Pode ser estado de defesa. Deixa eu ouvir aqui as pessoas militares. Vocês que estão acostumados. O que eu posso fazer isso? Não posso. Vocês concordam? Não concordam? Não concordam. Então não fez. Que nos leva ao item 3. Sem reverter, sem saber como reverter o golpe que sofreu, o presidente Bolsonaro foi embora para os Estados Unidos. E não se comprovou absolutamente nada. Além disso, no voto do Alexandre de Moraes em todo esse julgamento. Então, 1, Bolsonaro acha que foi roubado. 2, Bolsonaro procurou uma forma constitucional de resolver o problema. 3, não achou e foi embora. Só que tem um problema no julgamento como um todo. Porque é um problema central lógico. A defesa do presidente e de todos os demais réus se recusaram a assumir publicamente, de forma contundente, o item 1 dessa estrutura lógica, que foi que o presidente acha que foi roubado. Você não vai achar em nenhum discurso, em nenhuma alegação, em nenhum documento, alguém dizendo, não, nós achamos que a eleição foi roubada. E não é porque o presidente não acredita, porque eu garanto a vocês, é nisso que o presidente acredita. Mas porque os advogados dele e dos demais réus tiveram medo de fazê-lo. Medo. Tiveram medo de dizer. Medo de dizer, olha, nós achamos que as eleições foram fraudadas, por isso, está aqui todos os documentos apresentados. Esse foi o teor do relatório das Forças Armadas, que o Alexandre cita hoje, e que nenhuma defesa teve a coragem de abrir e dizer que o relatório diz que o sistema eleitoral tem uma série de vulnerabilidades. Ninguém teve a coragem de explicar por que o hacker que ficou no sistema do TSE representava um perigo. Ninguém, que o Alexandre explorou hoje no voto, porque justamente ninguém explicou por que aquilo seria um perigo. Ninguém explicou todos os problemas do argentino, expostos pelo argentino, mas nunca respondidos pelo TSE. Eu digo a vocês, se algum dia esse processo chegar até a mim, no qual eu supostamente serei réu um dia, se chegar até a mim, o item 1 da minha defesa vai ser porque eu acho que as eleições de 2022 podem ter sido roubadas. Esse é o item 1.
Sem este item, o item 2 não faz sentido. O item 2 passa a parecer criminoso. Entende qual é o problema lógico? Se você não assume a premissa, toda a cadeia de raciocínio se torna absolutamente inconclusiva e pode aparentar crime. Porque, ora, peraí, se o presidente Bolsonaro acha que sofreu um golpe, é normal que ele busque alternativas. Mas se ele não acha que sofreu um golpe, o que ele estava fazendo procurando minuta? Ah, simplesmente buscando uma forma de ficar no poder. E aí o item 3 dele ter ido embora se torna absolutamente nulo, né? Atualmente nulo, atualmente inconsistente, totalmente inconsistente. E eu, assim, não foi que eu não tentei influenciar para que isso fosse feito, não. Eu tentei, só que ninguém quis ouvir isso. O medo, nesse ponto, o Alexandre foi absolutamente bem sucedido. Ele criou um medo tão grande que todo mundo quis ficar bem na fita com o Supremo Tribunal Federal. Eu faço aqui o presidente Bolsonaro tem 2 advogados principais, tem 3, mas atuando no caso especificamente, ele tem 2. O Paulo Cunha Bueno, que eu já entrevistei aqui no programa por 2 vezes, e o doutor Celso Vilar. Paulo Cunha Bueno, acho que era mais simpático a essa tese, mas foi voto vencido. Os demais, peguem os advogados dos réus. O doutor Juca, o tal do advogado Braga Neto, que foi trazido dizendo que custou uma fortuna, dizendo que ia tirar o Braga Neto da prisão, não conseguiu ter uma petição deferida pelo Supremo Tribunal Federal. O medalhão. Uma. No entanto, ele passou de todas as sustentações orais que ele teve que fazer no interrogatório, nas alegações finais, etc, etc. A maior parte da alegação final foi ele simplesmente grudado nos ovos do Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Aí vocês me perguntam, por quê, Paulo? Ora, eu respondo. Porque esses advogados não são advogados de direito, eles são advogados de carreira. Advogados que vão precisar, durante a sua vida inteira, gozar de uma boa relação com o Supremo Tribunal Federal. E que não podem se indispor com a corte. Então, quando você traz para a defesa um advogado, um deles, no caso o presidente Bolsonaro, já tinha dito abertamente antes que acreditava que existia golpe. E aí volta o presidente Bolsonaro, fica numa posição difícil. Esses advogados não vão dar entrevista, vão se recusar a dar o máximo possível de entrevista, não vão criticar a corte, não vão chamar o Alexandre de Moraes pelo que ele está fazendo. Por medo deles mesmo, o Paulo Bueno sofreu, inclusive, foi chamado para depor na Polícia Federal. Esse que eu disse que era de uma mais disposto à briga. Medo, então, da coerção física, porque o Alexandre de Moraes foi atrás do advogado, foi atrás do doutor Eduardo Kuntz, inclusive, advogado também de um dos réus, que revelou os diálogos do Mauro Cid. Olha, o único que teve coragem, que eu tenho que fazer aqui a minha... não, teve alguns até que foram bem, mas não são tão famosos. O advogado-general Heleno foi lá, falou as coisas que tinha que ter falado, podia ter falado mais, mas falou as coisas que tinha que ter falado, mas de um modo geral. O melhor de todos, acho que foi o doutor Chiquinho. Não estou entrando aqui no caráter técnico da defesa, eu não tenho condições de fazer essa avaliação, tecnicamente, etc. Eu estou dizendo assim, no tribunal da opinião pública, expondo logicamente para a população o que está acontecendo, porque assim, no tribunal a gente sabe que é uma farsa. Então não faz sentido você preparar uma defesa técnica, achando, claro que é importante ter até para cavar as nulidades futuras. Lula fez isso brilhantemente com o Zanin. Mas essa parte é a parte onde você sabe que você vai perder. Onde você vai ganhar? No tribunal da opinião pública. E aí, se hoje nós tivéssemos advogados que tivessem logrado êxito no tribunal da opinião pública e hoje todos tivessem consenso de que o presidente Bolsonaro está sofrendo um julgamento que é uma farsa, o que não é o que as pesquisas de opinião têm mostrado, pelo contrário, mas se houvesse consenso social, ora, hoje o clamor pela anistia seria muito mais fácil. Então a solução política seria muito mais fácil. E a origem desse problema está, primeiro, na questão reputacional dos advogados, e segundo, no medo deles admitirem o item 1 das 3 premissas lógicas que eu estabeleci, que foram comprovadas ao longo do julgamento, para quem estiver prestando atenção, que é o fato de que o presidente Bolsonaro tinha certeza absoluta de que tinha sofrido um golpe de Estado e procurou uma forma de reverter, não conseguindo ter como reverter, foi embora do país. E talvez seja mais fácil para mim falar, porque eu estou no exterior, vivem dizendo isso, embora eu acho que eu tenha sofrido mais consequências de falar do que a maioria das pessoas no Brasil, inclusive. E a gente ainda vai falar do Alexandre hoje, eu espero conseguir abortar
senão hoje amanhã a questão da vaza-toga, mas eu quero mostrar a contrapartida disso. Né? Nem tudo é tristeza. O povo brasileiro voltou a dar um show nas ruas no 7 de setembro. E eu venho dizendo, sempre que a gente tem manifestações marcadas, que aqui nos Estados Unidos, nós podemos fazer o que for. Mas se vocês não forem às ruas quando tem que ir, não adianta, nós não teremos sucesso. E eu digo que, graças a Deus, se você está assistindo o Paulo Figueiredo Show, as mais de 60 e poucas mil pessoas aqui que estão assistindo o Paulo Figueiredo Show, se você estava nas ruas no dia 7 de setembro, eu deixo aqui o meu obrigado a você. Porque isso foi fundamental sobre vários aspectos que a gente vai tratar no programa de hoje. Por isso, em homenagem a você que foi às ruas defender suas liberdades, eu quero passar aqui um vídeo que compilou as imagens das manifestações do Brasil afora. Para a gente ter uma dimensão da magnitude. Bota aí, bota em tela cheia, Bruno. Londres. Belém. Curitiba. Porto Alegre. Espírito Santo. Maceió. Recife. Pô, gente pra caramba no Recife. Salvador também, bastante gente. Goiânia. BH, terra do João Gabriel. E da Mica também, né? Olha o meu Rio de Janeiro. Saudade. Aí vem a Paulista. Espetáculo. Faltou São José dos Campos, Bruno. Na próxima compilação, bota São José dos Campos, que é a cidade da minha doce natária, que é uma das grandes cidades aí do Brasil. Segundo ela, tá ali no mesmo patamar de Rio, São Paulo, São José dos Campos. Então falta São José. Mas diante dessas imagens, mesmo sem a grande São José, não tem cálculo da USP que vai dizer que essas manifestações estavam vazias. Não tem. E repare que eu disse manifestações, porque se os nossos atos estavam lotados e foram um sucesso absoluto, por outro lado, teve lugar aí, bem, teve lugar aí que estava bem vazio, né, Brunão? Bota aí. Ué? Que descasamento. Cara, que vergonha. Que mico, como a gente dizia, hein? Quando eu era adolescente. Que micaço. Enquanto o establishment estava reunido em Brasília em um desfile militar vazio, o povo... Vocês vejam como essa é uma imagem do descasamento entre as Forças Armadas, entre o governo e o povo. O povo, as pessoas que carregam o Brasil nas costas, estavam lotando as cidades do Brasil, pedindo o fim do regime, lutando por liberdade. Isso é simbólico do momento em que a gente está vivendo. O militar lá, batendo com a moto nos outros, deu mais repercussão do que o desfile com a presença do presidente da República. E a vergonha é grande demais para esconder. Vejam, a direita sempre leva dezenas ou centenas de milhares de pessoas a mais que a esquerda às ruas. Isso todo mundo sabe, não tem novidade. Mas eu tomo um susto, a grande novidade para mim é quando o Globo tem que começar a admitir. O Globo, vejam a reportagem. Direita bolsonarista leva mais manifestantes às ruas que a esquerda. Ou seja, nem o Globo, o jornal oficial do regime, consegue esconder o sucesso da direita e o fracasso da esquerda.
E não foi repercussão nacional apenas, eu já falei sobre isso, o mundo está assistindo. Vários veículos de imprensa ao redor do mundo cobriram as manifestações. Vejam, por exemplo, o New York Times, que escreveu uma longa reportagem cujo título é "Apoiadores de Bolsonaro inundam as ruas diante da expectativa de sua condenação". New York Times, o jornal predileto da esquerda. A Associated Press publicou uma reportagem com um título parecido: "Apoiadores de Bolsonaro vão às ruas do Brasil antes do veredito de seu julgamento". Lula pede por soberania contra Trump. A Reuters, outra agência de notícias gigantesca internacional: "Apoiadores de Bolsonaro protestam no Brasil enquanto o julgamento do golpe se aproxima de um veredito". É o mundo inteiro. Quando eu digo mundo inteiro, eu digo assim, até Al Jazeera publicou uma matéria cujo título é "Multidões enormes se reúnem por Bolsonaro antes do veredito do julgamento do golpe". São vocês, cara, são vocês que fazem isso. Eu ainda digo, tinha muita gente, mas tinha pouca gente perto do que tinha que ter. Porque qual é a desculpa que alguém tem para ficar em casa? Não há desculpa para ficar em casa, cara. Olha o impacto espetacular que isso tem. Um absoluto sucesso de demonstração de apoio popular à pauta da anistia contra os julgamentos ilegais promovidos pelo STF. E a repercussão aqui nos Estados Unidos é absolutamente espetacular. Antes de eu entrar na reação das autoridades americanas ao 7 de setembro, eu quero tratar de outro assunto envolvendo os Estados Unidos.